Fala pessoal, tenham todos uma excelente tarde. Aqui quem fala é Matheus, da Eletronunes Climatização. Estamos dando início a mais uma live da nossa semana da higienização, né? Estamos dando continuidade. O assunto hoje é análise da qualidade do ar. É um assunto muito importante que muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas nos perguntam sobre isso e eu vou ser bem sincero para vocês. Eu procurei bastante sobre esse assunto e é bem difícil encontrar pessoas falando nesse assunto. O especialista do dia, que é o Marcelo, é um parceiro nosso aí que faz esse tipo de análise. Ele trabalha com isso há 9 anos e ele vai contar um pouco para a gente da experiência dele. Já está aí o Marcelo, acabou de entrar na nossa live. Marcelo, tudo bom, cara? Tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem, sim. Boa noite. Boa noite, Marcelo. E aí, como é que tá? Tá muito frio aí? São Como é que Paulo tá está em um São pouco Paulo? chovendo. Hoje Chovendo? chovendo. É, Cara, hoje tá chovendo. frio aqui no sul, tá muito frio. Esse frio vai chegar aqui, Então, né? Marcelo, vai chegar, com certeza. Marcelo, cara, primeiramente eu gostaria de te agradecer, a oportunidade de tu estar aqui compartilhando um pouco do teu conhecimento com a gente, né? Esses teus anos de experiência que tu tens, a gente já conversou bastante. Aí o pessoal chegando, Keila Salvador, olá, tudo bom? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live. Hoje a gente está com o nosso convidado Marcelo, que trabalha com análise de qualidade do ar. Ele trabalha em campo mesmo, ele faz a coleta, um cara que tem experiência, tem 9 anos de experiência, é isso, Marcelo? Isso, é. Trabalho já Isso, né? tem 9 anos fazendo esse serviço em campo, atendendo os clientes. Marcelo, eu gostaria que tu te apresentasse para o pessoal um pouco, te contasse quem é o Sim, Marcelo, como tu chegou aqui nessa carreira. sim. Primeiro, boa noite para o pessoal que está participando, que estão nos ouvindo. Meu nome é Marcelo, Marcelo Almeida da Silva. Eu sou técnico em refrigeração, sempre trabalhei, minha vida profissional foi sempre na área de manutenção, de climatização. Comecei como auxiliar, fui desenvolvendo, fui passando para meio oficial, mecânico, fiz o curso profissionalizante, curso técnico, e durante esse tempo, a empresa que eu trabalho, eles precisavam de alguns técnicos para fazer um serviço bem específico, além da análise do ar, faziam uma certa auditoria nas agências da Caixa Econômica. Então, o contrato exigia que quem fosse tinha que ser engenheiro ou técnico, na época que tivesse o registro no CREA. Então, entraram em contato comigo, era um serviço que eu já tinha conhecimento, eu achei interessante, e fui, cara, esse desafio novo, né? Para quem carregava bomba de vácuo, passar a atender o cliente, trazendo soluções, mostrando para o cliente as falhas. Então, foi um desafio novo e um desafio que me fascinou e eu estou aí há 9 anos fazendo esse tipo de serviço. Já conheci 9 boa anos parte em do campo. Brasil, 9 anos, conheci boa parte do Brasil fazendo esse tipo de serviço. Muito bom, excelente. Marcelão, eu queria pedir para o pessoal que está aqui na live, que está acompanhando a gente. Pessoal, hoje o assunto é análise de qualidade do ar. Gente, é um assunto, um conteúdo muito bom, muito importante. Eu gostaria que você, se possível, apertasse no aviãozinho ali, manda para os seus contatos aí, manda para os seus amigos, né? O pessoal que está acompanhando a gente. Quem está aí já puder deixar o seu joinha, deixa o seu alô. A gente vai mandar abraço, a gente vai responder perguntas, né? Hoje o assunto é muito importante, gente. Análise de qualidade do ar. Muitas pessoas não sabem que isso é uma lei, é uma norma, né? Isso, todo estabelecimento tem que ter essa análise da qualidade do ar, né? Hoje a gente vai falar sobre as normas, a periodicidade de cada uma, como é feito. Então a gente tem diversos assuntos para abordar. Então esse é um assunto muito importante, gente. A análise da qualidade do ar, ela vai comprovar, né, se aquele ar que você está respirando naquele estabelecimento, ele é um ar bom ou não, né? Então isso é algo de utilidade pública, é um assunto muito importante. Clica no aviãozinho, compartilha com os seus contatos, chama os seus amigos para acompanhar essa live, que tem muito conteúdo vindo por aí. Marcelão, gostaria que tu começasse falando para o pessoal o que é a análise de qualidade do ar. Sim. A análise da qualidade do ar é uma norma regulamentada pela Anvisa, é RE09. Ela determina que todo ambiente de uso, ela é de janeiro de 2003. Então, ela determina que todo ambiente de uso público e coletivo tem que ter uma avaliação.
avaliar essa qualidade do ar para saber se no ambiente tem algum tipo de fungo, algo que faça mal à saúde de quem está frequentando o ambiente, que seja característico do sistema de ar-condicionado. É uma norma específica para ambientes climatizados. O interessante é que, assim, né, isso serve, porque as pessoas às vezes se perguntam, né, tá, mas isso serve para qual tipo de estabelecimento? Então, é importante falar que são todos os estabelecimentos que têm uso público e coletivo. O que é isso, né, uso público? Eu até comentei ontem numa live que a gente fez sobre PMOC, inclusive está salvo ali, quem quiser assistir depois, uma live muito boa com o Gabriel Pardo, que é o mestre do PMOC hoje no Brasil. A gente comentou isso. Muitas pessoas confundem e pensam, quando a gente fala uso público, as pessoas confundem com órgão público, pensando que isso serve para prefeituras e órgãos hospitais e órgãos públicos. Na realidade, são ambientes públicos. O que é um ambiente público? É aquele que recebe pessoas. Uma cafeteria, uma padaria, farmácias, shopping center, loja, mercado, bar, restaurante, tudo que é tipo de estabelecimento que está aberto a pessoas. É isso, Marcelo? Exato. Indústria, a parte fabril, às vezes um ambiente lá dentro da fábrica tem a cabine do operador e ela é climatizada. Ela tem que ter, tem que se adequar às normas. Plataforma, já fui em plataforma da Petrobras fazer esse tipo de coletas. Órgãos públicos, já fui, hospitais, clínicas médicas, clínicas odontológicas, dentista, advogado. Dentista. A partir do momento que a edificação tem o ar-condicionado, ela tem, por norma, tem que se adequar, tem que atender a RE09. A RE09, a coleta, a análise do ar, ela é bem parecida com a norma do PMOC. Ela é exigida, a análise do ar, ela é exigida para ambientes com capacidade térmica acima de 5 TR. A norma do PMOC, ela exige em todos os ambientes. A assinatura do técnico, acima de 5 TR. A coleta, a análise microbiológica, ela é exigida em ambientes acima de 5 TR. A somatória da carga térmica do ambiente, a somatória, tem 10 equipamentos. A somatória deu 5 TR, por norma, aí lá na norma tem uma tabela. Então, vamos supor que atingiu 5 TR. Ele tem que fazer só lembrando, um ponto. Pode falar. Fazer um parênteses aqui só para lembrar o pessoal que o que é um TR, né? Às vezes as pessoas não estão acompanhando, a gente não sabe, né? É a capacidade térmica, né? TR, BTUs, então 5 TR é uma 60 mil BTUs, né? Isso, ela é uma unidade de medida de climatização. Para quem não sabe, TR significa tonelada de refrigeração. 1 TR é igual a 12 mil BTUs, ou seja, 5 TR são 60 mil BTUs. Se você tiver dentro do estabelecimento mais de 60 mil BTUs, não é um equipamento só, tá? Não necessariamente. Se você tiver ali 5 equipamentos de 12 mil BTUs, você já tem mais de 60 mil BTUs. Então, necessariamente, por norma, você precisa fazer uma análise da qualidade do ar de 6 em 6 meses. É isso, Marcelo? Isso mesmo. A cada 6 meses tem que ser feita essa avaliação. Atingiu essa capacidade, você, por norma, você tem que ter essa avaliação do ar. Queria mandar um abraço aí para o Maicon da MC Climatização, tá aí, tá participando. Lucas Costa também já chegou, já deixou o joinha. Pessoal, quem tá chegando agora, deixa o seu like, aperta no coraçãozinho, clica no aviãozinho ali, ó, manda para os seus contatos. Isso aqui é um assunto de utilidade pública, análise de qualidade do ar. Todo estabelecimento precisa fazer, conforme a norma. Marcelão, eu gostaria que você dissesse um pouquinho para a gente por que e como que iniciou essa preocupação com a análise da qualidade do ar interior. Isso. Na época do presidente Fernando Henrique, ocorreu a morte de um ministro, o ministro Sérgio Mota. Aí foram procurar saber qual foi o motivo da morte e lá em laudos identificaram que foi algo característico do sistema de refrigeração, algo que contaminou ele. Até então, nesse tempo, não tinha nenhuma lei em vigor que definisse análise do ar, manutenções periódicas. Então,
depois da morte desse ministro, passou um corpo técnico lá a estudar e desenvolveu. A princípio não foi uma norma, foi uma portaria, depois tomou o corpo e passou a ser a RE, né, a resolução. Então, com a morte desse ministro, foi definido alguns parâmetros, algumas situações para analisar no ambiente climatizado que deu origem à RE09. Mas a origem dela foi em 2003, por decorrente da morte desse ministro. Show de bola, Marcelo. Já temos uma pergunta aqui do Silas, que ele perguntou, né? Quem contrata é a empresa que realiza o PMOC ou é a empresa em que está sendo realizado o PMOC? Poderia responder essa pergunta, sim, Silas? Ambos podem ser o contratante. Quando a pessoa vende o PMOC, ela já pode, quando a pessoa vende o PMOC, o plano de manutenção, a manutenção, a mão de obra, ela já pode incluir no preço a avaliação do ar. É uma forma dele mostrar para o cliente que a garantia do serviço dele. Não vai ser ele que vai fazer a análise, ele vai contratar um laboratório externo. Exato. Mas é uma forma dele mostrar para o cliente que ele faz um serviço de qualidade e vai ser feita uma análise, esse valor já vai estar dentro de um contrato e vai ser feita análise semestralmente. Então, ambos podem contratar. O cliente, dono do edifício, do contratante da manutenção, ele também pode, se a manutenção não tiver no contrato, ele também pode contratar um laboratório e ele vai avaliar como que está sendo essa manutenção. Baseado no resultado, a manutenção vai tomar as medidas. Essa análise do ar é uma prevenção, ela vai apontar para a manutenção ou para quem toma conta do ambiente se o ambiente tem um ar de qualidade ou não, através dessa análise. Mas quem contrata pode ser tanto quem fornece o PMOC, quem fornece a mão de obra, isso já está incluso no contrato, ou o contratante da empresa de manutenção. Ambos podem contratar. Show. O Jean também está participando aí com a gente, já chegou, já deu uma boa noite e fez uma pergunta aí, por que não pode ser o prestador do PMOC, né? Para fazer essa análise do ar. Ô Jean, é muito importante a gente lembrar que assim, ó, a análise da qualidade do ar. Jean, muito obrigado pela pergunta, cara. Muito obrigado por estar participando com a gente. Valeu mesmo, uma boa noite. Fazer essa análise na qualidade do ar, né? Justamente porque a análise é para comprovar de que o PMOC está sendo feito e está sendo realizado, né? Então, assim, se eu mesmo for comprovar a eficácia do meu serviço, fica meio contraditório, eu posso puxar para o meu lado, né, digamos assim. Então, a norma ela é bem clara, onde ela diz que a empresa que executa o trabalho é uma e a empresa que faz a análise é outra, e elas não podem ter vínculos entre si, né? Não pode ser a mesma empresa. Pode ser contratada por ela, incluída e aglobada junto no preço do PMOC, porém só não pode ser a mesma empresa executante, né? É isso aí, Marcelo. Isso, exatamente. E são análises laboratoriais. Então, a partir do momento que é feita a coleta no ambiente, essa amostra ela vai para um laboratório, vai ter todo um processo laboratorial, vai ter um químico responsável, um biólogo responsável no laudo. Não pode ser um laudo de uma empresa que foi lá, teoricamente, fez uma coleta, levou para o escritório e desenvolveu um laudo. Não, essa análise, essa amostra, ela tem que ser examinada, ela tem que ser por pessoas responsáveis, pelo químico. O laudo, ele é assinado pelo químico e pelo biólogo responsável. Não pode, por isso que não pode uma empresa, a não ser que a empresa tenha a expertise, tenha o conhecimento e faça, mas não pode estar vinculado à empresa que faz a manutenção com a coleta. Show. Marcelo, temos uma pergunta aqui do Maico. Ele perguntou assim, ó, como que é definido os locais para coleta do ar? Todos os ambientes precisam ser coletados? Não. Na resolução tem uma tabela, eu acabei não trazendo a tabela que ficou no carro. Na resolução tem uma... Na resolução tem uma tabela que define por metragem quadrada. Vamos supor, eu recordo até 1.000 metros quadrados, a necessidade de um ponto.
esse ponto não é definido, esse ponto é aleatório. Você vai pegar numa área onde tenha uma concentração maior de pessoas no decorrer do dia que seja climatizado. É nesse ponto que você vai fazer a avaliação. Vamos supor que na edificação lá no CNPJ foi definido 15 pontos, um exemplo. Por tabela, chegou à conclusão de que há necessidade de 15 pontos. Esses pontos vão ser feitos nos ambientes onde tenham a maior concentração de pessoas no decorrer do dia e que salas climatizadas. Tem uma observação na norma que pede, se o cliente contratou 10 pontos e no cliente tem ambulatório médico, creche ou refeitório, nesses pontos tem que ser feito. Esses são pontos definidos por norma. Então, se ele contratou 10 pontos, ele vai fazer 7 em ambientes climatizados e 3 nesses ambientes. Legal, show. Eu estou com a norma aberta aqui, onde ela diz que a área até 1.000 metros quadrados é um ponto de coleta. De 1.000 a 2.000, 3 pontos de coleta. De 2.000 a 3.000, 5 pontos de coleta. De 3 a 5, 8. De 5 a 10, 12. E assim vai aumentando, né? Isso, se alguém tiver exatamente. alguma dúvida, pessoal, pode jogar no Google ali, ó, RE09, ou norma da qualidade do ar. Vai ter essa tabela ali para a gente ter acesso. Gente, muito obrigado por estar participando. Tem bastante gente chegando agora. O Ezequiel entrou aí agora. O Maicon está mandando um abraço aí. Perfeito, obrigado. Muito obrigado a todos que estão participando. Gente, quem puder já deixar o joinha, já deixa o like, compartilha essa live, porque tem muito conteúdo vindo ainda aí. A gente está só começando, falando sobre análise da qualidade do ar. Para quem entrou agora, essa é uma norma que todo estabelecimento precisa ter uma análise de qualidade do ar a cada 6 meses, né? Precisa estar fazendo esse ponto de coleta para analisar se aquele ar ali, a pessoa está respirando um ar puro e saudável, enfim. Marcelo, eu gostaria que tu falasse para a gente um pouquinho o seguinte. Eu acredito que a gente já comentou isso, né? Mas era uma pergunta que a gente tinha para te fazer, que é uma pergunta muito comum das pessoas, né? E muita gente, com certeza, que entrou agora tem essa dúvida. Quem tem a obrigação de fazer essa análise da qualidade do ar, para quem precisa e quem não precisa? Tipo, como que se determina, né, o estabelecimento que precisa ou não? Quem tem a obrigação de fazer? Isso, tipo assim, qualquer estabelecimento, são todas as empresas, todo mundo que tem algum comércio. Isso, todo ambiente climatizado, a partir do momento que ele tenha o ar-condicionado, desde que o ambiente seja climatizado, ele, por norma, tem que fazer. Ele tem que fazer. Desde que ele pode fazer, se ele tiver uma capacidade menor de 5TR e ele quiser avaliar o ambiente dele, ele pode fazer. É uma preocupação dele com as pessoas que frequentam aquele ambiente. Não é exigido pela norma, se ele não tivesse atingido a capacidade térmica. Mas se ele tiver acima dessa quantidade, aí sim, a necessidade. É obrigatório. Pode ser fiscalizado, pode ser autuado, pode ser notificado e depois autuado se não tiver essa avaliação. Mas e as multas para isso a multa é igual à multa do PMOC, é de 2.000 a 1,5 milhão? São multas definidas pela capacidade térmica que existe no ambiente, são multas definidas por se houver reincidência, não tiver, ou se tiver conhecimento. Às vezes tem um cliente que ele sabe da norma, ele contrata, é semestral, só que ele contrata uma vez por ano. Então ele tem conhecimento da norma, porém, quando é cobrado o laudo dele, ele apresenta. Só que ele apresenta o laudo do ano passado e não fez ainda desse ano, só que ele tinha que ter uma periodicidade semestral. Então ele tem Sim. conhecimento da norma e não se adequou, não fez. Então essa multa é baseada no contexto geral ali, mas são multas altas, são multas... E também ele pode correr problema trabalhista. Se um funcionário, uma pessoa no ambiente, verdade. Se um funcionário fica doente e alega que ele ficou doente no ambiente de trabalho, por conta do ar-condicionado, ele vai entrar com uma ação trabalhista. Hoje em dia, todos os ambientes que nós vamos têm ar-condicionado. O carro, o veículo tem ar-condicionado, o transporte público, o shopping, o cinema. Mas se ele fica doente, a doença dele é causada pelo sistema, pelo algo do ar-condicionado, ele vai entrar com a ação trabalhista.
na ação lá, se não tem um laudo qualificando o ar do local onde ele trabalhava, é quase que causa ganha para o funcionário, né? Aí é Sim, indenização, aí é interessante. definido por não só, Então então é bem não só para importante, né? não, isso, não só para atender a norma, como preocupação também com ações futuras. Então é bem importante, né, cara? Quem tem uma empresa, quem tem um estabelecimento, uma loja, que está ouvindo a gente aqui, ó, se alguém entrar dentro da sua loja, dentro do seu estabelecimento, acabar contraindo alguma bactéria, alguma coisa que venha estar prejudicando a saúde, e for detectado que isso é do ar-condicionado, você pode sofrer os danos por causa disso, né? E sofrer diversas multas e penalidades, além de estar prejudicando a vida das pessoas, né? Que isso eu acredito que é muito além do dinheiro, né? Muito além do que as multas. Exato, importante é Marcelo, essa primeira saúde. eu gostaria que tu falasse para a gente, cara, exatamente como que funciona a análise da qualidade do ar. Né? Aqui na nossa região, a gente não, eu vou ser bem sincero para ti, o povo não tem muito costume de fazer essa análise da qualidade do ar. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão vendo a gente aqui nem sabem o que é isso. E às vezes a gente está nos ambientes aí exposto àquele ar que a gente está respirando e não sabe. Eu gostaria que tu me falasse o que é e como que funciona. Como é que funciona esse processo da análise da qualidade do ar? Sim. Não é só na sua região que as pessoas não têm esse conhecimento. Vários lugares que eu já fui que a pessoa desconhecia. Até hoje eu vou em lugares que as pessoas falam, eu não sabia que isso era feito e que era feito dessa forma. Em muitos lugares. Tanto em grandes cidades como cidades pequenas. O processo de coleta é através de um meio de cultura. Ó. Aqui dentro tem um meio de cultura chamado agar. Acho que o pessoal consegue ver? Está conseguindo visualizar? Dá pra ver. É um gel. Quem estiver vendo, dá um joinha para dizer se dá para ver, se dá para entender o que é, pessoal. Agora é a hora de vocês mandar as perguntas aí pro cara. Tá aí o mestre que faz isso todo dia. Cara, para tirar as dúvidas. Tá fácil então para ver, né? Então esse aqui é um meio de cultura. Vamos supor que a pessoa completou 10 pontos. Vão ser utilizadas 10 placas semelhantes a essa. Um ponto em cada placa. Essa placa é lacrada, não tem nenhum tipo de contaminação externa. Então ela é tirada do lacre no momento da coleta e ela vai dentro de um crivo, um impactador. Isso aqui é um impactador. Se vocês perceberem, impactador. Aqui tem uma mangueira de sucção. O ar está sendo succionado, o ar está sendo puxado. Então ele vai entrar aqui. Essa placa vai aqui dentro, sem a tampa. Certo. O ar vai entrar, vai bater, as partículas succionadas vão bater nesse meio de cultura, nesse gel, é uma espécie de um filtro, vai ficar filtrado aqui. O ar vai sair, o ar que entrou aqui vai sair pelo processo, vai sair pelo equipamento. E ele é puxado tipo uma bomba de vácuo puxando o ar ali, então? É uma bomba de vácuo específica para esse tipo de serviço. Ela tem um amostrador de ar, ela tem um tempo e uma pressão de sucção. Todos os pontos são feitos 10 pontos no mesmo tempo e a mesma pressão de sucção, para garantir que foi impactado a mesma quantidade de litros em todas as coletas. Do primeiro cliente ao último cliente, isso ao longo do tempo. Então essa placa é identificada, algumas informações para saber onde que foi. Vamos dar um exemplo. Às vezes, um ponto, sala de recepção. Muitos laboratórios fazem um ponto de coleta. Então, o ponto de coleta é na recepção, porque para as pessoas terem acesso à parte interna do laboratório, tem que passar na recepção. É a parte onde tem a maior concentração de pessoas. Então, vai ser feita essa coleta. O local, Marcelo? Não, por treinamento, a gente tem essa experiência de indicar para o cliente onde que é o melhor local. Mas, às vezes, o cliente quer um ponto específico. Às vezes, ele quer analisar a qualidade do ar na sala do centro cirúrgico. Então ele contrata para fazer. Ele contrata um ponto específico para analisar, fez uma intervenção lá, uma limpeza, uma higienização, e ele quer saber como que está. Então ele contrata para fazer lá no centro cirúrgico. Aí já foi um ponto definido pelo cliente. Às vezes, em acordo com a empresa, falou os pontos, eu preciso que os pontos sejam em determinados locais.
Então já vem definido esses pontos pelo cliente. Na maior parte das vezes somos nós que definimos. Legal. Por experiência, a gente vai falar, ó, por norma, tem que ser feito no ambiente onde tem a maior concentração de pessoas. Então nós vamos a pessoa contrata, ela não sabe. Às vezes ela contrata, mas ela não sabe como que é o processo. Às vezes acha que vai ter alguma intervenção no equipamento. Não. Essa coleta é feita no ambiente onde está climatizado e onde tem a maior concentração de pessoas. Mas não sou eu que defino esses pontos, não. Eu auxilio a pessoa. Tá? Legal. Então é feito. Pode falar, pode falar. Não, eu só ia te perguntar se, como é que é, se eu não me engano, uma vez eu vi a 1,5 metro do chão, no meio do ambiente. Quanto tempo fica coletando esse ar ali? Ó, tem que ser de 1,5 metro do nível do piso, isso está definido em norma, está na RE. Está tudo escrito lá, o processo, passo a passo. Nós utilizamos o tripé. Esse tripé, tá vendo? Que ele fica exatamente, é o equipamento correto para a gente fazer. Não pode ser feito em cima de uma mesa. Eu não posso chegar no cliente e colocar essa peça em cima de uma mesa. Ah, legal. Parece um tripé daqueles de câmera fotográfica, né? É um tripé. A empresa do trabalho adotou o tripé como uma ferramenta de trabalho, mas é um tripé de câmera fotográfica. É isso mesmo. O tempo de coleta definido, eu marquei aqui para são coisas que eu não falo todos os dias para o cliente, a gente acaba esquecendo, então eu acabei anotando. Para não esquecer. E o nervosismo também, né? Fica nervoso, tranquilo, cara. Esquece tudo. Aqui tu tá em casa, nós estamos batendo um papo aqui bem tranquilo. Que bom. Tem que ser coletado 140 litros por metro cúbico. Então o tempo de coleta é 5 minutos, com a vazão de sucção de 28,3. Então, 5 vezes 28,3 vai dar 141,5 litros por metro cúbico. A norma pede que seja feito no mínimo 140 litros de metros cúbicos. Então é um fator entre tempo e pressão de sucção que vai definir a quantidade vai chegar à quantidade de 140 litros. Travou? Gabriel, é o cara referência falando sobre PMOC hoje no Brasil. Ô Marcelo, tem uma pergunta aqui, cara, do Silas. Ele perguntou se a Anvisa não cobra os pontos onde foram recolhidas as amostras. É isso mesmo? Então, no caso, quem determina é você que está fazendo a coleta ou a empresa que te chama. No caso, a Anvisa não escolhe, tem que ser em tal ponto, ou a norma diz que tem que ser na maior concentração de pessoas. Como é que funciona isso? A norma pede que define que seja feita onde tem a maior concentração de pessoas. Não pode chegar... É para analisar a qualidade do ar, para saber se tem algo que faça mal à saúde das pessoas. Então não pode chegar no cliente e contrata 5 pontos, você vai lá em 5 salas que não tenham pessoas na maior parte do dia e faz essas coletas. Você vai estar mascarando um resultado. O objetivo não é... Quando o cliente contrata, ele tem que entender que quando ele contrata esse serviço, ele não está criando alguma coisa contra ele. Ele está procurando alguma coisa para saber se um benefício para ele. Se der alguma alteração, ele tomar uma ação nisso. Então a norma ela é bem clara, ela pede que seja feita no ambiente onde tem a maior concentração de pessoas. Isso pede a norma. Aquela observação que se tiver creche, ambulatório médico e refeitório, esses pontos têm que ser coletados. Mas a Anvisa, ela não define. A Anvisa em si, a RE09 é uma norma regulamentada pela Anvisa. Então a Anvisa, a norma em si, ela não define os pontos. Você tem que fazer em determinado local. Não está. Você baseado naquela tabela, você vai definir, você cliente, vai definir onde são seus pontos. Tá? Legal. O pessoal está falando aí que está travando um pouco. Aqui, eu não sei para você, aqui travou, mas depois voltou ao normal. Não sei se foi a internet. Aqui também deu uma travadinha, mas depois voltou. O pessoal aí pode dar um joinha, confirmar se está ok, se estão vendo a gente, se tá tudo certo aí. Pessoal, caso alguém esteja com problema, está travando, quiser assistir depois, também vai ficar salvo esse conteúdo. O legal, pessoal,
Ó, o Gabriel falou que tá tudo ok. Aí melhorou, beleza, show de bola. Muito obrigado, pessoal. Normalizou, show de bola. Galera, se você já puder deixar o joinha, clicar no coraçãozinho, mande para os seus contatos ali, clica no aviãozinho, caminha. A gente está falando de análise de qualidade do ar. É uma exigência, uma das exigências do PMOC, né? Conforme a R09. Pessoal, essa live vai ficar salva no nosso IGTV, vai ficar salva no YouTube. Então, quem puder, quem quiser assistir depois também vai estar disponível, beleza, pessoal? Marcelo, deixa eu prossiga, concluir. por favor. Essa parte aqui é a parte microbiológica. A análise ela é dividida em duas partes. Essa é a parte microbiológica. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, eu esclareço. Se eu souber, eu vou esclarecer para o pessoal. Então, essa parte é a parte microbiológica. Laboratorial, vai para o laboratório. Tem a parte físico, que são as leituras feitas no momento da coleta. Cada ponto coletado são feitas algumas leituras. Nível de CO2, umidade, temperatura e deslocamento do ar. Essas são informações complementares. Então, vem a parte microbiológica e a parte físico, que são essas leituras feitas em cada ponto coletado. Entendeu? Nível Legal. De CO2, aí vão ter os valores recomendados, né? Aceitáveis. Nível de CO2... valores aceitáveis. Isso. O nível de CO2 vai ser 1000 ppm. Aí, umidade, temperatura, isso são variáveis, porque se você vai no sul e a temperatura está 23 graus, o cara do sul está de camiseta. Vai no nordeste, está 23 graus, o cara do nordeste está batendo queixo. Então, verdade. Umidade e temperatura andam juntos, então o conforto térmico está baseado na umidade e na temperatura. Umidade, temperatura de CO2 e deslocamento do ar. O deslocamento do ar, nessa análise é identificado fungos. O fungos ele não voa, ele não tem asa. Então ele pega carona na poeira. O deslocamento do ar faz com que esses particulados que estão parados, faz com que esses particulados se desprendam e ficam voláteis. É quando é coletada essa análise. Então tem 0,25 metros por hora. 0,25, não me recordo a unidade de medida. O limite de velocidade do ar. Daqui a pouco eu volto para comentar e falo novamente. Na hora que eu lembrar, eu falo novamente. Então são avaliações diferentes num mesmo laudo. E aí depois que é feita essa coleta, né? Você vai lá, instala o equipamento, deixa ali... Quanto tempo mesmo que fica ali coletando? 5 minutos. 5 minutos coletando o ar, né? Dentro desse... Como é que é o nome desse... Essa pecinha esse aqui? Esse aqui? Meio de cultura. O meio de cultura, né? Para o pessoal entender bem certinho. Tem uma bomba de vácuo ali que puxa o ar embaixo, né? Fica puxando o ar. Esse ar entra nesse meio de cultura, tu faz a coleta, né? Tá ali o equipamento. Pessoal da Showerwork, boa noite, tudo de bom para vocês. Muito bom, a Showerwork super recomendo para o pessoal de Criciúma e região. Empresa que faz as contratações para a gente, muito boa. Então, depois que tu faz essa coleta, legal, show de bola. Depois que tu faz essa coleta, tu leva para onde daí? Essas coletas são enviadas para o laboratório. Enviada para o laboratório, ela fica incubada de 5 a 7 dias para acelerar o processo, né? Para acelerar não, mas para ter um processo de desenvolvimento de colônias, ela fica incubada no incubador de 5 a 7 dias. Todas as coletas vão desenvolver colônias, todas. Se eu usar esse equipamento no ambiente, se eu fizer a coleta em um ambiente e não desenvolver as colônias aqui, nem que seja um tipo de colônia, tem alguma coisa errada com o meu equipamento. Não foi feita a sucção, não ficou travado, a mangueira está rompida, alguma coisa aconteceu. Todas as coletas, todo ambiente vai ter fungo. Porém, vai ser definido quais são esses tipos de fungo, a quantidade limite. É feito um ponto externo. Essa amostra externa é a referência para as amostras internas. É através dessa amostra externa que define a quantidade de fungos aceitáveis no ambiente interno.
toda a coleta, todo o serviço contratado, além das amostras internas, é feita pelo laboratório uma amostra externa. É a relação IE. No laudo, não sei se quem está nos ouvindo já teve acesso a um laudo, mas se pegar um laudo, vai ter a relação IE. É a relação da coleta externa com as amostras internas. Show de bola. Marcelo, a gente tem algumas perguntas aqui. O Jean Carlos está perguntando qual é mais ou menos o custo por análise, né, que o cliente tem com essa análise. Tu tens mais ou menos ideia disso para passar para a gente? Eu não consigo, eu não trabalho eu trabalho, depois eu vou falar o nome do laboratório que eu trabalho, vocês podem ligar lá, podem falar que foi através do Marcelo Almeida, podem falar, mas eu não consigo passar para vocês valores de custo. O laboratório que eu trabalho, eles têm funcionários distribuído pelo Brasil. Então, tem variações de custo, tem variações de deslocamento. Então, é algo bem pertinente ao departamento de vendas da Conforlab. Se eu falar algum valor aqui, eu vou estar talvez o valor que eu falo é para uma coleta feita aqui na região sudeste. Aí o cliente lá do norte ou do sul liga, do nordeste, e é um outro valor. Então, não tem como eu falar valores, eu não consigo falar, não. No caso, é bem variável, né? Não tem como saber, tem que ligar lá e perguntar e entrar em contato com o pessoal dos vendas lá, né? Exato, do comercial. Mundo da refrigeração, muito obrigado por estar participando. Um abraço, meu amigo, tamo junto. Tem mais uma pergunta aqui. Se os laboratórios, para fazer essa análise, tem que ser um laboratório específico, ou, por exemplo, assim, um engenheiro ambiental pode fazer, o que precisa, qual é o documento que ele faz, ele assina, o que ele entrega para a pessoa, né? Como é que funciona essa parte? Sim, tem que ser laboratório específico, tem que ser laboratório acreditado pela Vigilância Sanitária, pela Anvisa, tem que ter as certificações exigidas, são laboratórios específicos para fazer essas avaliações, tem que ter as certificações exigidas tanto pela Anvisa, tanto pela Vigilância Sanitária. O laboratório que eu trabalho, eles passam por auditoria constantemente para poder atender as especificações. O laudo tem que ser assinado pelo químico e pelo biólogo. Então, tem que ser essas pessoas responsáveis pelo laudo. Existem todos os aparelhos que eu utilizo, eu vou mostrar eles são calibrados. Então, mas calibração, a gente consegue ter o aparelho e consegue a calibração. Mas tem que ter... O laboratório ele tem que ter certificações para análise própria do laboratório, exigido pela Anvisa, exigido pela Vigilância Sanitária, e os aparelhos têm que ser aparelhos também todos calibrados. O laudo tem que vir com o número de cada aparelho utilizado e o certificado de calibração. Todos eles. Então não é qualquer... É algo bem complexo, né? É bem complexo. Não é um laboratório simplesmente... Um biólogo, ele pode ter a expertise, pode ter o conhecimento, e o biólogo pode identificar quais são os fungos no ambiente. Mas ele não pode ser responsável por aquele laudo, porque não foi um laboratório com as exigências da Anvisa, no caso. Então, ou seja, se um biólogo ou alguém que é formado nessa área, né, o cara não pode ir lá e comprar um equipamento e fazer essa análise e assinar o laudo, alguma coisa do tipo. Ele tem que ter o registro na Anvisa, que ele é específico para isso, então. O laboratório, o biólogo pode, só que o laboratório onde é feita a análise tem que ter as exigências do órgão, da Anvisa. O laboratório onde é feita as análises. O biólogo, ele tem o conhecimento, ele pode identificar quais são os fungos. Mas o laudo laboratorial, vindo do laboratório, tem que ser assinado pelo químico e o biólogo. E esse laboratório tem que ser certificado pela Anvisa, pela Vigilância Sanitária. Legal, legal. Tá? De bola. Temos mais uma pergunta aí. Em que cidade do Sudeste está sediado esse laboratório? São Paulo, capital. São Paulo. São Paulo, legal. Capital. Mas é atendido, tem funcionários, é uma lei federal, né? A Resolução 09 é uma lei federal. O laboratório tem funcionários, tem aí no Sul, tem funcionário no Nordeste, tem funcionário no Norte.
tem funcionário em Minas, tem funcionário no Rio de Janeiro. Eu já tive a oportunidade de conhecer esses estados por fazendo esse serviço, por na época, quando eu entrei, não tinha esses funcionários lá. Não fui para o sul porque eu não gosto de frio. Então. Cara, e tá frio aqui agora. Quem é do sul agora sabe que olha, tá entrando uma frente fria aqui pra gente que vai cair neve hoje, cara. Tá, pessoal do Nordeste aí, pessoal do Nordeste pode ligar na empresa, pode contratar, pode falar, eu preciso que o Almeida venha aqui me visitar, porque eu gosto do Nordeste. Calor tu vai, né? Se você ligar lá e pedir pra eu ir aí, vou não. Se tiver uma vaga na mala, eu vou junto, cara, porque eu também não sou do frio, não gosto de frio, eu gosto de calor. Para complementar aquela sua pergunta lá no início, que você falou com o processo, que eu falei da parte microbiológica, né? A parte microbiológica, depois eu falei umidade, temperatura, nível de CO2. Esse aparelho aqui, esse que eu utilizo, tem aparelhos específicos para cada análise, né? Para cada avaliação. Esse que eu uso, ele é um 3 em 1. Essas leituras são feitas no momento da coleta. Eu liguei o equipamento ali, o tempo de coleta é de 5 minutos, eu espero eles estabilizarem e anoto, porque essas informações vêm no laudo. Ele demora 30 segundos para fazer a leitura, eu vou deixar ele aqui e já volto nele. Esse aqui é um anemômetro. O anemômetro que nós sempre trabalhei com manutenção, então para fazer o balanceamento a gente usa aquele anemômetro de hélice, né? Coloca a hélice ali, tem o fio, você sabe quanto está o deslocamento de ar. Esse anemômetro é bem sensível. Ele é ele que é exigido na norma. Não tem como a gente fazer a leitura com aquele de hélice, porque o deslocamento de ar ele é variável, então ele tem que ter essa sensibilidade. Ó, não sei se o pessoal... Não sei se vocês vão conseguir ver. Ah, consegue. Sim, tá marcando 500 aí. O que é esse 500 aí? 0, aqui acho que a câmera muda. Verdade. É 0,02. Olha a sensibilidade do aparelho. Ó. Nossa, só balançou a mão, ele já mudou. Isso. É muito sensível. O limite aceitável é 0,25 metros cúbicos por hora. Exatamente, o Maicon comentou isso aí, eu ia te falar. O Maicon comentou ali, 0,25 metros por segundo quadrado, eu acho. Metros cúbicos por hora, se não me engano. Esse é o limite aceitável. Isso mesmo. Então esse aqui é o anemômetro. Ele é um anemômetro e um termômetro, porém ele é calibrado para ser um anemômetro. Eu só uso ele como anemômetro. Esse outro aparelho aqui já estabilizou. Ó, acho que agora o pessoal vai ver. 877 é o nível de CO2. O nível de CO2 está muito relacionado à renovação de ar. Uma concentração muito grande de pessoas no mesmo ambiente, nós vamos respirando oxigênio e liberando monóxido de carbono. Então, esse valor de CO2, ele faz a leitura de monóxido de carbono que tem no ambiente. É a ausência do oxigênio. Por isso, a necessidade da renovação de ar. Não sei se vocês conseguiram. Estão ouvindo? Estamos vendo. Um alarme? Vendo e ouvindo. Uhum. É porque ele ultrapassou o limite que é 1000. O fato de eu estar falando aqui próximo dele já ultrapassou o limite. Eu estou dentro de uma sala fechada. Está frio lá fora, janela fechada, porta fechada. Não tem renovação de ar nenhuma. Eu estou falando aqui próximo dele e já elevou esse valor. Tá? Bom. E esse valor já é prejudicial à saúde, no caso? No laudo, esse valor já vem como não conforme. Tá? Qualquer valor acima de 1000, todo equipamento calibrado ele tem um desvio de calibração. Todo equipamento que é calibrado ele tem um desvio de calibração. Então vamos supor que eu chegue no cliente, desse valor deu 1000 cravado. Eu não sei qual que é o desvio de calibração do aparelho que eu uso. Isso aí é informação do laboratório. Então vamos supor que deu 1000 cravado. Pode ser que no laudo venha 999, um exemplo. Ou 1001. Sim. Porque eu não sei quanto que é esse desvio, para mais ou para menos. Então, mas o limite aceitável é 1000. Passou de 1000, já é um ambiente que está trazendo algum desconforto para a pessoa vai ter sonolência, vai ter irritação nos olhos, secura na garganta, por conta desse CO2 alto, que é a ausência do oxigênio. Vai ter sonolência. Às vezes,
Nos clientes, às vezes, o exemplo que eu dou, salas de aula. Você trabalhou o seu dia todo, você tem seu cansaço físico, natural, e você chegou na sala de aula, tudo fechado, dia de prova, aquela tensão, todo mundo tenso ali, ou o professor dando uma palestra, alguma coisa, você começa a cochilar. É o CO2 alto, a ausência do oxigênio. Olha só. O veículo, o carro que eu utilizo, que você utiliza, no painel ele tem um desenho, que é um desenho ali na parte de refrigeração, de ventilação. Ele tem um desenho que é sinalizando que está pegando um ar de fora e mandando para dentro, e tem um que é circulando. A gente que trabalha com refrigeração, a gente sabe que se a gente deixar entrando o ar de fora para dentro, o motor vai trabalhar mais, o compressor do ar-condicionado vai trabalhar mais, vai trabalhar mais não, vai trabalhar, ele está ligado com o motor do carro, então ele vai fazer peso, vai consumir mais combustível. Nada que não vai acabar a gasolina, vai ter um consumo maior de combustível. Então é interessante as pessoas deixarem, então as pessoas costumam deixar circulando, porque aquele ar circulando, mas é recomendável você deixar a parte que está pegando o ar de fora e mandando para dentro, ou em determinada parte da viagem, do trajeto, abrir um pouco o vidro do carro. Abre, renova o ar, fecha. Principalmente para quem dirige, porque dá sono. Chega ali 4 mil. Verdade. Tem lugares que eu vou, tem clientes que eu vou que chega a 4 mil. Dentro 4 do veículo. mil, meu Deus do céu. 4 mil. Dentro do veículo que eu trabalho, um dia eu estava trânsito, tudo fechado, eu dei uma estrada na cabeça, deixa eu ver quanto que tá. Chegou a 4 mil. Esse valor chegou a 4 mil dentro do veículo. Então a pessoa acaba dormindo, naturalmente, está ali dirigindo e acaba dormindo. Tem outros valores aqui, ó. A temperatura, ó, tá 19 graus aqui em São Paulo. Não sei quanto que tá aí, aqui tá 19 graus. Deixa eu ver aqui. E a umidade. Vai lá, pode continuar, só pegar o aparelho aqui. E a umidade. Hoje está chovendo aqui em São Paulo, então a umidade está alta. Legal. E existem laboratórios que usam 3 aparelhos distintos. Um para umidade, um para CO2 e um para temperatura. Eu já trabalhei com esses equipamentos. Conforme vai vencendo a calibragem, eles trocam nossos aparelhos. Quando vencer esse aqui, eu vou trabalhar com outro aparelho. Ah, ele troca, não faz a calibragem? Não, troca por outro já calibrado? Por outro calibrado, exato. Porque vai para o laboratório de calibragem, para eu não ficar sem, aí eles me dão um outro calibrado, aí eu vou ficar trabalhando com esse outro o período até vencer a calibragem. Esse daqui também, ó. Não sei se eu não vou ter tomada aqui para ligar. Ele mede a quantidade de partículas. Quantas partículas dispersas no ambiente? Partículas do quê? De pó, de... Partículas voláteis. Quanto tem de partículas voláteis? Ou seja, tudo que tiver de impurezas... Isso. Gente, vocês estão vendo que essa live está bem dinâmica. A gente está mostrando na prática como funciona, como é feita a análise da qualidade do ar. Para quem está chegando agora, a análise da qualidade do ar é uma norma da RE09, onde ela obriga todos os estabelecimentos que tenham circulação de pessoas, que tenham acesso de pessoas, bares, restaurantes, lanchonetes, mercado, shoppings, todos os estabelecimentos precisam, a cada 6 meses, fazer uma análise de qualidade do ar. E a gente está explicando e mostrando como funciona essa análise, o que é essa análise, como é feito. Aqui o nosso amigo Marcelo está dando as dicas, ele trabalha há 9 anos nesse ramo, 9 anos fazendo coletas de análise da qualidade do ar, e ele está mostrando os aparelhos e os equipamentos, como funciona. Se você está gostando dessa live, está curtindo o conteúdo, deixa o seu like, deixa um coraçãozinho, deixa um joinha, compartilha com outras pessoas. Arking, grande abraço, satisfação aí, amigo. Grande abraço a todos que estão participando. Comenta e compartilhe com seus amigos. Não esqueça, por favor, pessoal. Muito importante pra gente. Vamos lá, Marcelo, pode dar continuidade aí. Então, esse GF aparelho Construções. Grande GF. Esse aparelho é o que mede a quantidade de partículas voláteis no momento da coleta. Às vezes, acontecem situações... É muito bom se alguém... No futuro, espero que contratem os serviços, que esse serviço cada vez tenha mais serviço.
É muito bom quando se contratarem no período noturno, à noite, teve algum tipo de obra. Lembra que eu falei que o fungo ele não voa, ele pega carona na poeira. Então, à noite teve algum tipo de obra. As obras costumam acontecer à noite, em ambientes de escritório, vai fazer alguma adequação, então acontece à noite. No período do dia, vai ser feita essa leitura. Então, esse valor, as partículas estão voláteis, elas estão voando ali. Então, esse valor vai ultrapassar o limite que é de 80. Eu não me recordo a unidade de medida, mas é 80 o valor, micros. Acho que é microns. Então, é esse aparelho que mede a quantidade de partículas que estão voláteis no momento da coleta. E quanto mais partículas, mais prejudicial é a saúde, né? São partículas, por mais que elas não façam, não estão trazendo esse fungo, mas são partículas que nós estamos respirando, tá? Então, o conjunto de avaliação, tá, que a RE pede é essa, é a parte microbiológica, que é a parte microbiológica, fungos. As pessoas me questionam muito, às vezes, nos clientes. Nessa amostra, só identifica fungos, tá? O ar-condicionado, ele não é um proliferador, ele é um circulador de vírus. Vamos supor que tem um vírus, uma bactéria, se ele não tiver, ele vai estar circulando. Se tem uma pessoa gripada no ambiente de trabalho, na sala ali, a pessoa der um espirro, algo do tipo, o ar-condicionado vai circular esse vírus. As pessoas que estão no ambiente, se estiver com a imunidade baixa, correm o risco de contrair esse vírus. Mas não é o ar-condicionado não é o causador. Ele foi um agente circulador. O ar-condicionado, se ele não tiver uma higienização, uma limpeza, se ele não tiver o PMOC ali em dia, ele vai desenvolver fungos. A norma, ela pede uma avaliação para fungos. Esse meio de cultura é um meio de cultura para fungos, tá? Então, essas avaliações são de fungos. Existem, esse é para atender a norma. É feita também uma avaliação parecida com essa para bactéria, que é um outro tipo de meio de cultura. A norma, ela não pede que seja feita muito em hospital. A gente atende muitos hospitais para BAC. A gente fala BAC, que é da bactéria. O mesmo processo de coleta, porém um outro meio de cultura. A norma, a RE, ela pede que seja feito para fungos. O ar-condicionado, se ele não tiver uma higienização, uma limpeza, ele naturalmente, acho que a maior parte das pessoas aqui que trabalham já viram, se você pega um sprit ali, e você que nunca teve manutenção, se você olha a turbina dele ali, tá o que preto. mais tem tá preto. Ali pode ter uma bactéria, ali pode ter um vírus, mas não foi ele o causador, foi uma bactéria que veio de algum ambiente externo e se alojou ali. Ele puxou do ar e alojou ali na serpentina. Né? E ele vai circular, ele vai ser um agente circulador. Mas e vai continuar propagando para aquele ambiente, né? Exato. O fungo, ele desenvolve em ambiente úmido e quente. Então o ar-condicionado está ali, ó, úmido, condensação, condensou. Temperatura às vezes coloca para esquentar, ou no período da noite está desligado, estava úmido. Tem um fungo ali, vamos entender dessa forma, tem um fungo ali. Ele está nesse ambiente, ele começa a desenvolver, começa a criar colônias, e quando liga, essas colônias vêm para o ambiente. É essa análise para saber se tem fungos no ambiente, característicos do ar-condicionado. Tá? E esse teste aí, se tiver a legionela, ele pega nesse teste aí também? Não, a legionela é uma bactéria. A legionela é uma bactéria. É feito também, existe uma análise para a legionela, mas aí é coletado na água. Tá? É a água. Ah, legal. É a água, é analisado a água do condicionador de ar. A legionela ela é uma bactéria que ela existe no planeta, faz parte do nosso sistema. Então ela desenvolve em ambientes onde tem ambientes úmidos, ela gosta de ambientes úmidos e quente. Então, o ar-condicionado tem essas características. Pode ser que a bactéria, essas características, pode ser que essa bactéria entrou de alguma forma no ambiente, se alojou no sistema de ar-condicionado e ele vai ser um agente circulador. Mas não foi ele o causador. A manutenção elimina ela, mas não foi ele o causador. Tá? A legionela não é identificada nessa amostra. É um outro tipo de análise, é pegado uma amostra da água. Quando não tem água, é usado um suave, uma espécie de um cotonete. Agora a gente anda vendo muito, sabe? O cotonete legal. Que é feito igual aquele do teste do Covid. do Covid.
Então, para fazer a análise de legionela, é feito com a amostragem da água. Quando não tem água, passa o cotonete, aí é um processo também laboratorial. Mas não é identificado assim, não. Se tiver, né, o vírus ali, o Covid-19, ele pode ser propagado ali através do equipamento do ar-condicionado, digamos, se tiver uma pessoa contaminada dentro do ambiente, né? E essa pessoa pode espalhar esse vírus dentro do ambiente, o ar-condicionado pode puxar e alojar esse vírus ali, né? Esse tipo de análise, né, da qualidade, ele pega esse tipo de vírus também ou não? Não, não. O meio de cultura aqui é só para fungos. A norma pede só fungos. A norma pede que seja feita uma avaliação da qualidade do ar-condicionado. O vírus pode estar no ambiente, o ar-condicionado pode estar circulando esse vírus, tá? Não tem a filtragem, não tem nada, então esse vírus vai ficar, entra lá no ar-condicionado, de alguma forma circulando no ambiente. Mas a norma, a RE, ela pede que seja feita a avaliação de fungos, tá bom? O COVID, também, para analisar a COVID, é um outro processo de coleta, com SWAB. Nessa avaliação, não é identificado o COVID, nem a legionela, nessa aqui, tá? Existem outros tipos de coletas para analisar esse tipo de fungos e bactérias, de vírus e bactéria. Marcelo, me diz uma coisa. Como que você sabe se aquele ar ele tá bom ou não? Quais são os padrões e as características para te ver assim, ó, esse ambiente está insalubre, tem que fazer a manutenção nesses ar-condicionado porque não foi bem feito, esse ar tá ruim. Qual é a característica que tem? Através da amostra, vai ser feita uma amostra interna e uma externa. O biólogo no laboratório ele vai comparar as duas. Ele vai ver a quantidade de fungos lá fora e vai definir a quantidade de fungos aqui dentro do ambiente. Então vem no laudo se esses fungos... Às vezes tem algum tipo de fungo lá fora que de alguma forma, que é identificado na amostragem externa, que de alguma forma está entrando no ambiente interno. Às vezes uma tomada de ar externo sem filtragem, esse fungo, esse micro-organismo está entrando para o ambiente interno. Então nessa amostra vai definir se tem algo lá fora que está interferindo na qualidade do ar interno. O ar interno ele tem sempre que ser melhor do que o ar externo. O ar interno, o ambiente condicionado com ar-condicionado, ele tem que ser melhor do que o ar externo. A quantidade de fungos lá fora, né? Aí é por conta da manutenção. A falta da manutenção faz com que o ambiente interno fique pior do que o externo. Acontece em situações... Quando é feita a coleta, vão contar a quantidade de fungos externo, comparar com a interna, que vai ter a quantidade limite. Acontece em situações do ambiente interno dar mais fungos do que lá fora. Aí vem no laudo que está insalubre, que está com algum problema, que tem que ser analisado o que está causando aquele fungo. Nem sempre é o ar-condicionado. No ambiente você pode ter carpete que não foi limpa há muitos anos. Pode ter cortina, pode ter persianas. Isso aí são focos onde ficam alojados essas partículas, esses fungos. Então, quando dá uma alteração de ambiente com excesso de fungos, vem no laudo. Essas informações são todas descritas no laudo. Então, se der um ambiente que está insalubre, vai vir no laudo se tem algo no ambiente pior do que lá fora. E as situações físicas, que é o CO2, a temperatura, a umidade. O CO2 está muito ligado à renovação de ar. No bate-papo lá no grupo, eu estou trabalhando tanto que eu não estou conseguindo ler todas as mensagens ali do grupo. Vocês têm os áudios, eu pulo os áudios. Começo a ver e já pulo para poder conseguir ler todas. Eu li alguma coisa lá sobre renovação de ar. Foi um debate que teve, eu não sei qual foi a conclusão dele, porque eu não li todos. Aí teve lá que cortina, porta e janela serve como renovação de ar. Não serve. Não serve como renovação de ar. Tem que ter a renovação de ar. Renovação de ar é renovação de ar. Ponto. Legal. Porta aberta, janela aberta é entrada de micro-organismo externo. Legal. Você está deixando a porta aberta. Tu vai me desculpar, mas a gente está encerrando a nossa live. Eu acabei de receber uma notificação. 20 segundos para se despedir, Marcelão. Diga aí. Se despedir do pessoal.
Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Estou à disposição para no futuro a gente ter mais outro bate-papo como esse. Eu trabalho num laboratório, essa live não tem nada a ver com o laboratório que eu trabalho. Para eu falar em Vai nome cair. deles,